lembra aí no mês passado no Move sobre qual foi o tema da mensagem, o que a gente falou? Pode falar alto aí. Um de cada vez, hein? Aliviando a bagagem, alguém falou aí, eu ouvi, hein? Boa, a Lari ali falou, boa Lari. Aliás, uma dica boa para vocês, quem gosta de ler a Bíblia, quem gosta de estudar, ou para você que não gosta, não tem costume, aliás, tem mania de pegar a Bíblia e falar, mas Juninho, e às vezes eu realmente recebo mensagens como essa, mas Juninho, eu pego a Bíblia, eu leio e não entendo nada, eu leio e começo a dar sono. Começa no culto de domingo, qualquer culto que você for, anota. Pega o papel, a coisa mais prazerosa que tem um pregador, para alguém que está aqui compartilhando a palavra, é ver alguém ali anotando os pontos, porque depois você vai poder em casa meditar, refletir melhor naquilo que o pregador, naquilo que quem está falando, está expondo sobre a palavra, sobre a escritura. Então, para você aí que gosta de anotar, lembre-se sempre dessa dica aí, sempre que você tiver uma pregação, principalmente uma pregação expositiva, lembre de anotar ali. Eu tenho vários no meu bloco de notas no celular, tem pregação do pastor Wallace, ali pastor Paulo, pastor Luiz, do Rafa, inclusive, inimigo de Deus, o Rafa pregou ano passado aqui com a gente em Tiago, e eu tenho várias anotações ali daquilo que, e isso vai fazendo a gente lembrar. Quem estuda sabe, ou seja, escola ou faculdade, que você tem muito mais chance de gravar quando você ouve algo, você vê aquilo que está sendo dito e você escreve. Então lembre-se sempre disso, é sempre bom a gente anotar. Então no mês passado eu falei um pouco sobre aliviar a bagagem, falei um pouco sobre alívio, e hoje eu quero compartilhar com vocês, acho que acaba sendo meio que uma continuação do que eu comecei a falar no mês passado, porque é um mal que tem acometido realmente a nossa geração, a nossa sociedade, a nossa nação, que é a ansiedade. Sei que aí não tem ninguém ansioso, né? Mas como eu sou um pouco ansioso, talvez, então eu vou falar um pouco para mim, também pregar um pouco para mim. E o tema de hoje é quem tem cuidado de nós. Porque muitas vezes o fato da gente ser ansioso é não ter certeza de que nós somos cuidados. E de quem nós somos, né? Lembra que no mês passado eu falei muito sobre identidade. Para você conseguir cumprir o seu propósito e ter uma vida feliz, mais leve, é importante que você saiba quem você é. E se você sabe quem você é, você sabe quem cuida de você também. Porque nós não estamos aqui a Deus dará na terra, né, vagando por aí, mas nós temos um Deus que é Pai e que cuida de nós. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade, tá bom? E eu aproveitei e peguei aqui um pouco do estudo do pastor Paulo. O pastor Paulo, algum tempo atrás, já deu uma série de mensagens, na verdade, sobre estresse. E aí ele me passou alguma coisa ali, aproveitei um pouco dele ali, e conteúdos muito bons que eu vou compartilhar com vocês essa noite. Mas antes de mais nada, eu peguei aqui a definição de ansiedade, segundo o Departamento de Psiquiatria do Hospital Israelita Albert Einstein, lá no blog que eles têm, que eles dizem: a ansiedade é uma reação natural do corpo, relacionada à preocupação e ao medo. Ela pode se tornar uma condição psicológica quando torna-se um excesso e passa a atrapalhar atividades rotineiras. Segundo o nosso pastor Paulo Silas Reis, no seu estudo, ele também define como: a ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição e agonia. E a ansiedade, ela pode resultar em fadiga. A Madu acabou de falar aqui na palavra que ela trouxe sobre Marta e Maria. E o que Jesus fala para Marta naquele momento, né? Ela leu Lucas 10 e Jesus ali, ele fala: Marta, Marta, por que você está ansiosa, fatigada, com tantas coisas para fazer? E Marta naquele momento ali, realmente ansiosa, querendo cuidar de tudo ali. E muitas vezes a gente é igualzinho Marta. Então a ansiedade é algo a qual todos nós estamos expostos. E nós temos então essa definição de que, na verdade, a ansiedade, ela é uma prevenção do futuro que ainda talvez nem aconteceu, é diferente do medo, porque o medo, por exemplo, se eu tenho medo de cachorro, você chega numa casa, você vê o cachorro, o seu medo está na sua frente, você passa a ter um medo. A ansiedade é diferente, porque antes de ir na casa da pessoa, você já pensa se lá tem cachorro ou não, se você vai conseguir se livrar ou não. Você já começa a criar na sua mente um monte de situações que ainda nem ocorreram. Então, é importante que a gente tenha essa definição de ansiedade. E por que é importante a gente falar sobre ansiedade? Porque segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos últimos anos teve um crescimento gigantesco, não só da ansiedade, mas do transtorno de ansiedade. E são duas coisas diferentes, porque é normal você ser ansioso, todo mundo tem um pouco de ansiedade.
Agora, o transtorno de ansiedade é algo que realmente é problemático e é o que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, está de olho. Por quê? Depois da pandemia, por exemplo, no Brasil foram registrados um aumento de mais de 25% de casos de crise de ansiedade, de pessoas em depressão. Ou seja, o Brasil conseguiu chegar a liderar o ranking do país mais ansioso do mundo. O Brasil chegou a ser o primeiro nesse ranking e ainda disputa ali entre os primeiros como um dos países mais ansiosos e deprimidos também do mundo, né? Segundo dados da OMS. E é lógico, por que isso acontece no Brasil? Vários fatores, dentre eles situação política, situação financeira, na pandemia, como eu disse, todo mundo com medo do que vai acontecer amanhã, era tanta gente morrendo, a gente não sabia o que estava acontecendo, todo mundo trancado em casa, e o medo do que vai acontecer amanhã faz com que a gente fique inseguro, faz com que todo mundo fique com medo do que a gente está exposto, como que a nossa vida vai ficar a partir dali. Enfim, vocês veem que a ansiedade muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela pode ser causada pela construção social, pelo momento que a gente está vivendo, pelas circunstâncias. Então, as circunstâncias fazem com que a gente fique um pouco mais ansioso. Só que o que a gente vai aprender hoje na Bíblia é que muitas vezes a circunstância afoga a gente desse jeito, porque a gente esquece para onde a gente tem que olhar. E a gente passa a perceber muito mais e olhar muito mais para as circunstâncias que a gente está vivendo do que para quem a gente está servindo. Ou seja, se você é filho, você sabe que tem alguém que cuida de você, apesar das circunstâncias. Agora, de fato, há algum tempo já, as redes sociais também se tornam aí um objeto de grande crise de ansiedade, porque as pessoas estão cada vez mais enclausuradas, como eu falei na pandemia, por exemplo. Então, às vezes você interage pelo Instagram, pelo TikTok, pelo WhatsApp, mas as pessoas têm desenvolvido uma certa fobia social. Não quer sair de casa, tem um problema de olhar no olho do outro, de conversar, de sair, de bater um papo com alguém, de ter um momento sobre a mesa com alguém, de conversar. Coisas que são essenciais, por exemplo, para a nossa religião, para o cristianismo. A comunhão de estar junto com os irmãos. Então a gente passou a ser muito mais virtual. Aí tem gente que prefere às vezes um NE virtual, porque não precisa se desgastar de ir lá na casa do outro para estar junto, né? Mas o importante é que nós estejamos juntos. Então, várias coisas vão acontecendo na nossa sociedade, na nossa vida. E com isso, as redes sociais trouxeram para a gente também uma velocidade nas notícias que vão sufocando. Por quê? Algumas gerações atrás, há 20, 30 anos atrás, sem internet, os nossos pais, muitos de nós, não tínhamos as notícias tão rápido como a gente tem hoje. Então, a guerra que eclodiu na Ucrânia chegava depois de um mês para a gente. As coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo chegam depois. Se uma desgraça acontece com algum parente, algum familiar, a gente ficava sabendo quando chegava em casa e o telefone tocava. Hoje é tudo, em um segundo você já tem todas as notícias. Isso vai gerando em nós um sentimento de desespero. Porque você agora pode abrir o seu celular e ver a notícia de alguma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos e na sua cabeça já se cria uma crise de ansiedade do que isso vai resultar no Brasil. Uma crise, por exemplo, lá em Israel, na faixa de Gaza, que afeta economicamente o mundo, passa a deixar-nos aqui mais ansiosos também, de que momento que isso vai acabar, de como que isso vai acontecer. Então veja que a ansiedade, na nossa sociedade, ela vai pegando todos os pontos, todas as pessoas. Por quê? E com a internet, com esse advento da internet, com as redes sociais, com essas notícias chegando muito mais rápido, a gente vai ficando mais ansioso. Por exemplo, se você entra no seu Instagram e você começa só a ver notícia de assalto, o algoritmo do seu Instagram entende que você gosta daquele conteúdo, só vai ter o da Atena na sua tela, o tempo inteiro ali. E aí você fica com medo até de abrir a porta da sua casa e ter um bandido ali para te assaltar. E a gente cria essa fobia, cria esse medo, vai criando na nossa mente um certo transtorno, um certo medo de sair de casa, de pegar um ônibus, de pegar um Uber. Por quê? A gente só ouve notícia, o tempo inteiro vai chegando notícia. Então a rede social, de certa forma, foi fazendo isso com a gente também, foi tornando a sociedade um pouco mais ansiosa. E eu lembro que ano passado nós conversamos aqui, nós lemos o livro, eu creio que alguns tiveram a oportunidade de ler, Pirâmide da Sabedoria. Quem não leu, anota aí, Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken, se eu não me engano. Um livro excelente, talvez um dos melhores livros que eu já li, Pirâmide da Sabedoria, e ele fala que às vezes a gente consome muito mais o que deveria ser supérfluo na nossa vida, né? Então a rede social, que deveria só ser a pontinha lá da pirâmide, a gente às vezes usa como base, né? A internet. Então fica aí a dica também, a Pirâmide da Sabedoria, que a gente já discutiu ano passado sobre isso, e isso pode nos ajudar a ser menos
ansiosos, tá bom? Enfim, todos nós então, como eu estou falando, de alguma forma, em alguma medida, temos algum grau, algum nível de ansiedade, né? Porque nós somos acometidos. Se pegar, por exemplo, um pai de família, uma mãe, ela tem ansiedade com o que vai acontecer com os filhos. A Fabi talvez deve estar, né? Meu Deus, a Laurinha vai viajar, como que ela vai ficar lá? Quem que vai cozinhar? Está desesperada. Um pai e uma mãe fica preocupado com os boletos que tem que pagar, a escola de filho. Enfim, o pai e uma mãe têm preocupação com seus filhos, o que vai acontecer com o futuro. E isso pode criar no pai e na mãe uma crise de ansiedade. Uma pessoa que está namorando, está noiva, está preparada para casar, vai criando uma certa crise de ansiedade. Será que vai dar certo? Será que é de Deus? Será que não é? Será que vai rolar? Será que ele vai me pedir em casamento? Será que vai dar certo? E aí a gente fica, e aí você começa a construir coisas na sua cabeça que talvez ainda, de fato, não chegou nem o tempo ainda, né? Talvez a gente vai premeditando coisas que a gente deveria prorrogar e deixa de focar em coisas mais importantes na vida. Então isso tudo vai gerando na gente esse tipo de ansiedade, né? Quando a gente é adolescente, por exemplo, a ansiedade de pertencer a algum grupo. Você está na escola e, de certa forma, você quer pertencer a algum grupo, e muitas vezes, quando a gente se sente excluído, a gente se sente mal. Isso vai criando também um tipo de ansiedade. O vestibular que está aí, você precisa prestar vestibular, escolher uma profissão que você vai ter que realizar o resto da sua vida. Então, a sociedade joga já essa carga em um ser humano de 17, 18 anos, vai ter que escolher a profissão que ele vai escolher, vai ter que definir o resto da vida, mas você ainda não sabe nem escolher a roupa que você vai sair de casa. Né? Então todos nós, de certa forma, a gente está aí com essa pressão. E aí eu acho que eu queria fazer uma divisão com vocês, porque eu acho importante separar aqui o que é ansiedade natural e o que é o transtorno. Porque a ansiedade natural é no primeiro dia de aula, no primeiro dia do emprego, sua mão suar, você fica nervoso, vai conhecer novas pessoas. Até aí tudo bem, ok, você vai prestar uma prova, vai prestar um vestibular, tudo bem, você fica nervoso, você fica com medo do que vai acontecer naquele momento. É ansiedade natural. Agora, existe uma condição psicológica que se chama transtorno de ansiedade, que aí já foge do que é natural. Por quê? Também o Hospital Albert Einstein, o psiquiatra de lá, vai definir que o transtorno de ansiedade é um distúrbio de saúde mental. É aquele tipo de ansiedade que tira o seu sono constantemente, você tem crises e fica sem ar, você tem crise de choro, com medo do que vai acontecer, e aí não consegue focar em nada e muitas vezes até te paralisa. Projetos que às vezes você deixa de tocar, ou coisas que você pensou em fazer, mas é paralisado por uma crise ou um transtorno de ansiedade. E aí é que nós precisamos observar. Porque, como eu disse, a ansiedade natural é algo que todos nós estamos expostos, mas a crise e o transtorno de ansiedade, ele precisa ser tratado de forma clínica e médica. Então você precisa pedir ajuda. Nós conversamos na semana passada aqui na Adolescer, falei muito já sobre ansiedade, falei para os adolescentes, primeiro passo, procurar o pai e a mãe, conversar com o pai e a mãe e procurar ajuda médica, procurar ajuda clínica. Então o transtorno da ansiedade precisa ser tratado de forma clínica. E é óbvio que nós, irmãos, precisamos deixar de ser tão radicais. E é claro que Jesus cura tudo, nós cremos que Deus tem resposta para tudo. Mas se você fica gripado amanhã ou depois, você não vai deixar de tomar remédio só crendo que Deus vai te curar, você vai fazer a sua parte. Quem está doente também na saúde mental, da mesma forma, precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra para se tratar. A nossa mente fica doente da mesma forma que o nosso corpo fica doente. Se alguém recebe uma notícia que está com um câncer, não vai deixar de fazer o tratamento só esperando o milagre de Deus, porque muitas vezes Deus quer transformar você naquele tratamento mesmo. Às vezes Deus deixa que a gente passe pelo deserto, porque é o deserto que vai moldar o nosso caráter e a nossa espiritualidade. Então, é importante o primeiro passo. Quem sofre de transtorno de ansiedade, procure ajuda médica, ajuda especializada. Amém? Amém. Então, nós cremos também que a Bíblia tem resposta para a ansiedade, e aí é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos falar agora sobre procurar ajuda para quem tem ansiedade, procurar ajuda espiritual. Sobre ajuda espiritual, nós podemos falar aqui
tudo aquilo que Jesus apontou, tudo aquilo que os apóstolos apontaram sobre ansiedade. Nós vamos falar aqui um pouco sobre isso. Na semana passada eu falei lá no Adolescer sobre Mateus 6, a gente falou sobre uma perspectiva de Jesus ali, sobre ansiedade. Mateus 6 é um texto aí já clássico para quem vai falar de ansiedade, né? Jesus está no Sermão da Montanha, falando ali com aquelas pessoas, e ele está perguntando por que vocês estão tão ansiosos, falou, não se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, e aquele texto maravilhoso que a gente já conhece, clássico ali, em Mateus 6, naquele sermão, e Jesus vai nos trazer ali, eu trouxe na semana passada uma mensagem que ela nos trazia 5 lições para lidarmos com a ansiedade, como lidar com a ansiedade segundo a Bíblia. Mas hoje, eu quero refletir com vocês na palavra do apóstolo Paulo, porque além de Jesus, Paulo também vai falar um pouco sobre isso, e olha só como que Paulo casa exatamente com aquilo que Jesus ensinou no Sermão na Montanha. É isso que eu quero conversar com vocês hoje em Filipenses. A gente vai ler aqui alguns capítulos, a gente vai focar no capítulo 4 de Filipenses, mas antes a gente vai dar uma olhadinha no contexto, tá? Porque Paulo, ele escreve essa carta, Paulo escreve uma carta para os crentes que estavam na igreja de Filipo, ele escreve uma carta aos filipenses, as pessoas que são da região ali de Filipo, e nessa carta que Paulo escreve, algumas coisas precisam ficar claras para a gente entender melhor o texto. Paulo já era um apóstolo muito conhecido, Paulo já tinha viajado muito, já tinha escrito aí pelo menos 5 cartas, né? Já tinha escrito Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, já tinha escrito algumas cartas. Então Paulo já era muito conhecido pelas cartas e muito conhecido pela igreja. Só que Paulo, nesse momento que ele escreve aos Filipenses, ele está preso. Paulo está na sua primeira prisão em Roma. Não está ainda na prisão onde ele vai ser morto, mas ele está ainda na sua primeira prisão em Roma, e dentro da prisão, Paulo resolve então escrever essa carta. Vamos confirmar então essa informação. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14. Filipenses 1, do 12 ao 14, diz assim, ó. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Olha aí Paulo olhando então o copo meio cheio, né? Que ele está preso, mas ele falou, irmãos, eu estou preso aqui, mas essa prisão está resultando em coisa boa, o pessoal está tendo mais coragem para pregar. Eu estou tendo oportunidade para pregar no palácio aqui para os guardas. Então Paulo, ele está preso, ele está escrevendo essa carta, e já começa daí esse contexto, porque Paulo está preso, imagina ele dormindo ali, e naquela, para quem já viu aí historicamente as prisões ali em Roma, é nojento, irmãos, essa é a palavra que eu vou usar, porque não tinha banheiro, era rato, era tudo que é animal passando ali, é uma situação bem caótica ali, onde ele estava vivendo, e esse homem, naquele lugar, escrevendo uma carta que fala muito sobre alegria, o tempo inteiro ele evocando para a gente, sejam alegres. E aí Paulo, ele vai escrever isso, inclusive na época em que o imperador de Roma era Nero. Só que antes de Nero ser imperador, lembra que era o tio de Nero, que era Cláudio, que era imperador de Roma, que foi ali até mais ou menos o ano 54, e quando Cláudio foi imperador, e todo mundo passou por uma crise muito séria de fome. Então o mundo inteiro, ou pelo menos aonde havia Império Romano, foi acometido durante muito tempo por uma grande fome, como se fosse uma grande pandemia. As pessoas ficaram doentes, os campos já não estavam mais verdejantes, já não dava mais tanto alimento. Então tudo aquilo, aquela situação, a pobreza foi aumentando, e principalmente ali na região de Roma, e durante a gestão de Cláudio, durante o governo de Cláudio, isso foi causando então na população ansiedade, com medo do que vai acontecer, assim como a gente passou, por exemplo, pela pandemia. Então, o contexto em que chega aqui agora, porque durante o governo de Cláudio, até ali 54, acontece isso, essa grande crise de fome. Depois dele, Nero assume, que é o seu sobrinho, e quando Nero assume, a situação muda, porque além dessa forma que já foi resolvida, já foi de certa forma sanada ali esse problema da crise, agora o que acontece é perseguição aos cristãos. Então Nero é aquele que vai jogar os cristãos para os leões comerem lá dentro do Coliseu. Nero é aquele que depois vai botar fogo em Roma. Nero é aquele que vai colocar os cristãos. Se você dizia naquela época que você era da igreja, que você era crente, você ia provavelmente ficar no meio de um poste, no meio da praça pública queimado. Então Nero agora também caçando todos os cristãos.
E aí a gente ouve então uma carta de um cara que está preso nesse contexto falando de alegria, de não ter medo. A crise mundial, ou seja, tudo isso que acontece nessa época que Paulo escreve, essa carta, mostra para a gente o que eu falei no começo. Não importa quais são as circunstâncias, se você sabe quem você é. Não importa quais são as circunstâncias, se você sabe quem está com você, na prisão ou no palácio. Paulo, ele sabia qual era o propósito dele. E ele permanece firme. Então ele resolve escrever para a gente, né? E Paulo está ali na prisão, sem saber se ele vai ser decapitado amanhã ou depois. Como eu disse, ele está ainda na sua primeira prisão em Roma, mas sem saber se ele ia sair dali e ia ser morto. Mesmo assim ele escreve esse texto poderoso. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 9, nós vamos ler agora. Filipenses 4, do 4 ao 9, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecido por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Glória a Deus por essa palavra do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, nesse texto, ele vai nos dar aí, e eu quero compartilhar isso com vocês, 3 antídotos contra a ansiedade. 3 formas, talvez, que Paulo apresentou nesse texto, para a gente aprender a lidar com a ansiedade. E vocês vão ver que tem muito a ver com o que Jesus falou no Sermão do Monte, porque lá no Sermão do Monte, como a gente conversou na semana passada no Adolescer, Jesus ele expõe algumas coisas ali em Mateus 6, que eu acho muito interessante. Por exemplo, Jesus ele fala que nós precisamos ser mais gratos. Lembra que lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, ele fala: a vida é mais importante do que a comida? O corpo é mais importante do que as roupas? Ou seja, você já tem um corpo, tem vida, você deixou de agradecer simplesmente porque você quer uma roupa nova? Às vezes a gente deixa de agradecer a Deus pelo que a gente já tem e perde o foco buscando aquilo que a gente ainda não tem. E isso vai gerando em nós, então, uma crise de ansiedade espiritual e material, porque a gente está sempre buscando algo que a gente ainda não tem. Só que Jesus está falando, essas palavras de Jesus, do próprio Jesus, o corpo não é muito mais importante do que a roupa? E olha só, Jesus depois vai dizer, para nós entendermos qual é o nosso verdadeiro valor, porque ali no Sermão do Monte ele nos chama de filho, fala, vocês são filhos de Deus. Lembra que ele fala ali, o nosso Pai sabe do que precisamos. Se Ele prover até a comida para os passarinhos, não vai prover para vocês? Os passarinhos nem semeiam, os passarinhos não tem como cultivar, mas eles têm o que comer todo dia, porque o Pai provê. Vocês então, que valem muito mais do que passarinhos, estão ansiosos pelo que vai acontecer amanhã ou depois? Pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir? Ou seja, Jesus está nos lembrando, vocês precisam lembrar que vocês são filho. E filho tem pai, e pai se preocupa com as necessidades do filho, sabe? Quando eu estava estudando isso, eu estava refletindo, por exemplo, em casa, eu nunca vi a Alice e o Nicolas, pelo menos não lembro, eu e a Sabrina, deles me cobrarem se eu paguei uma conta de luz ou não, ou se tinha comida na geladeira, porque eles sabem que como pai e mãe, a nossa obrigação é ter lá todo dia, pelo menos o básico para eles, a comida e pelo menos as contas pagas em dia. Então isso não gera neles a preocupação, porque eles ainda são imaturos. Eles ainda são novos, ou seja, eles sabem que tem um pai que cuida. Às vezes a gente fica se matando pelo básico, esquecendo que a gente é filho. E quem é filho tem um pai que cuida. Você não precisa ficar se preocupando com coisa que está fora do seu controle.
Deixa essa ansiedade de lado em nome de Jesus. E aqui em Filipenses, então, a gente vai ver 3 antídotos que eu quero refletir com vocês, que Paulo nos ensina nesse texto. Coloca pra gente, então, Filipenses 4, só o versículo 6, por favor. Porque no versículo 6, olha só o que Paulo nos ensina. Talvez uma das chaves aí mais importantes. Aprender a orar. Porque esse antídoto é infalível, aprender a orar. E ele vai te ajudar muito nas suas crises de ansiedades. E nessa apresentação de Paulo, ele vai nos dar aí 3 ingredientes para uma boa oração. Ou seja, ele começa falando assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração. E a oração, essa palavra oração usada aqui nesse texto, é a mesma palavra relacionada à adoração. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, é que nós precisamos aprender a buscar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele dá. Ele fala, por meio da oração, a gente não anda ansioso. Ou seja, se eu busco a Deus, não é pelo que Ele pode me dar, mas é por quem Ele é, e Ele é meu Pai. Eu sei que o básico, o necessário, o maná de cada dia, Ele já tem preparado para mim. Então, por meio da oração e do reconhecimento de quem Ele é, que eu sou filho de Deus e Ele é meu Pai, eu venço, então eu tenho esse primeiro avanço contra a ansiedade, por meio da oração. Dentro disso ele ainda fala, pela súplica, e da súplica, como ele está falando, ou seja, os nossos pedidos, a gente apresenta, a gente passa tudo aquilo que foge do nosso controle, a colocar nos pés da cruz. Sabe aquele problema que você não tem como resolver? É no pé de Jesus que você tem que colocar. Sabe aquela confiança que você está esperando talvez de uma pessoa, a pessoa, Deus vai mudar o coração daquela pessoa, ela vai tratar de uma outra forma, ou estou esperando um favor de alguém. Está errado, você está colocando as suas confianças, as suas petições, as suas súplicas em alguém, um ser humano que pode te atender, sendo que Deus, teu Pai, está pedindo para você, apresenta para mim qual é o seu pedido. Apresenta para mim, fala comigo lá no seu quarto, orando, verbalizando de verdade, o que é que você quer que eu faça. Muitas vezes o que Deus quer é que a gente fale, o que a gente quer que Ele faça na nossa vida. Então, através da súplica, a gente aprende também na oração como buscar um remédio, um antídoto contra a ansiedade. Porque quando a gente faz isso, pela súplica, glória a Deus, irmãos, isso é poderoso demais. Quem nunca teve a oportunidade de estar orando no quarto, estar orando dentro do carro, estar orando talvez no ônibus, e sentir a presença de Deus de uma forma ali tão reconfortante. Talvez um problema que nem a sua mãe, nem o seu pai saibam, nem a sua esposa saiba, mas quando você verbaliza isso com Deus, aquilo vai lavando a sua alma, aquilo vai descarregando em você, porque você vai sentindo que existe alguém que está cuidando e que está te ouvindo. Então, no momento em que a gente apresenta as nossas súplicas a Deus, é também uma forma terapêutica de vencer a ansiedade, porque a gente está falando com o nosso Pai, apresentando a Ele as nossas necessidades, com ação de graças, ou seja, sempre lembrando do que Ele já tem feito em nossa vida. Não andeis ansiosos, com ação de graças, lembrando do que a gente já tem, porque às vezes eu quero um iPhone 15, mas eu já ganhei um iPhone 11, 12, mas agora já se tornou obsoleto, eu não quero mais. Porque às vezes, o que eu quero, eu deixo de valorizar aquilo que eu já recebi. E aí, aquela história de a pessoa que tem uma bicicleta, ela olha quem tem um carro, e quem tem um carro olha quem tem um barco, né? E assim vai sucessivamente. E de verdade, nós somos assim, o ser humano é assim, ele vai a um buraco sem fim. Se você for procurando nos bens materiais, alguma coisa para preencher o vazio que está no seu coração, isso nunca vai acabar. Então não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantos bens você tenha, sempre vai haver um vazio. Por quê? A gente já conversou sobre isso aqui no Move também. Existe um vazio dentro do ser humano que só é preenchido por Deus, porque é um vazio infinito, e Deus é infinito em sua misericórdia, sua graça, seu amor. Então é só com Deus que a gente consegue preencher aquilo que a ansiedade não preenche. Enfim, o primeiro antídoto então que a gente aprende com Paulo nos ensina a orar, e orar dessa forma que Paulo nos ensina. Um segundo antídoto então para ajudar-nos a vencer a ansiedade, versículo 8, Filipenses 4, versículo 8, e esse aqui também é forte. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você leva na sua mente. Olha o que Paulo fala,
Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, o que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. E aí é um exercício que a gente precisa fazer. O que a gente está consumindo, afinal de contas? O apóstolo Paulo está falando para a gente, encha-se de tudo que é bom, que é puro, que é amável. Só que a gente é consumido muitas vezes por coisas que são impuras, coisas que não são amáveis, pensamentos pesados. Às vezes, tantos de nós estão acometidos de sentimentos de ira. Muitas vezes precisa ser liberado um perdão e você não consegue, e cada vez que você se depara com aquela situação, parece que a sua ira piora, o seu ódio piora, e aí você passa a se tornar uma pessoa muito mais ansiosa, porque aí você não quer lidar com aquela situação, você tem medo de sair de casa e lidar com aquela situação, ou deparar com aquela situação, e isso tudo vai gerando na gente, então, essa crise de ansiedade, até mesmo espiritual. Cuidado com o que a gente consome. Não adianta nada vir para a igreja no Move, vir para a EBD amanhã, ir para o culto de domingo e continuar consumindo pornografia durante a semana. Não adianta nada continuar vindo para a igreja e continuar ficando de conversinha na internet que não agrada a Deus, que não é puro. Não adianta nada a gente tentar levar uma vida impura, mostrando na igreja que a gente é puro. Deus condena a falsa religião. E isso é muito forte para todos nós, porque em alguma medida, todos nós talvez temos alguma conta a prestar a Deus, sabe? E quando eu li esse texto aqui, ele falou muito comigo, porque isso inclui até filmes e música, tudo que a gente consome. Por exemplo, se você passar uma semana só assistindo filme de terror, ou se você passar uma semana vendo só desgraça, é óbvio que você vai ficar muito mais deprimido, é óbvio que você vai ficar muito mais triste. Se você passa, isso já foi comprovado cientificamente, algum tempo ouvindo músicas pesadas, com letras muito pesadas, aquilo passa a fazer parte da sua cultura, da sua mente. E o que Paulo está ensinando a gente aqui é cuidado com a sua mente. Cuidado com o que você está colocando dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Cuidado com o que o seu olho está vendo. Cuidado com o que você está ouvindo. Esse também é um antídoto forte contra a ansiedade, porque senão nós somos todos acometidos de ansiedades que vão acabar devorando a todos nós, sabe? A gente precisa tomar cuidado se a gente está ouvindo o que é um conselho de uma pessoa sábia, um pastor é simplesmente um coach por aí, o que é que a gente está consumindo para dar certo na nossa vida? Sabe, a gente está ouvindo coisas de pessoas que realmente construíram algo e que são sábias, que construíram um relacionamento com Deus, ou será que eu estou ouvindo coisas de pessoas que nem relacionamento com Deus têm? Então, se nós acreditamos em Deus, se nós estamos dentro dessa perspectiva, é necessário que a gente tome cuidado com o que a gente consome, com o que a gente ouve, com o que a gente lê. Então, em nome de Jesus, irmãos, para de ficar pesquisando no horóscopo, se vai dar certo, se não vai. Não. Olha, quer ver eu ficar revoltado em entrar no Instagram de alguém que está lá, cristão e sagitariano. Eu oro por vocês na hora. Se tem alguém aqui assim, tenha certeza que eu oro por você na hora, se eu já entrei no seu feed, tá bom? Porque, irmão, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Alguém que tem ou declara que a sua vida é guiada por Cristo e fica ansioso realmente, de verdade, querendo ler o horóscopo para saber o que vai acontecer amanhã. Então, muitos de nós precisamos rever esse conceito do que nós estamos consumindo e do que nós estamos sendo consumido também. Amém? Amém? Teve gente que não falou amém, eu vou cobrar depois, viu? Terceira chave que Paulo vai nos dar aqui, terceiro antídoto que Paulo vai nos dar aqui contra a ansiedade, versículo 9. Se quiser, pode tocar um louvor aí, viu? Que eu já vou concluir daqui a pouco. Versículo 9, Filipenses 4. Olha só que importante. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Coloque em prática o que você está ouvindo essa noite. Coloque em prática o que você ouviu no seu NE essa semana. Coloque em prática o que o pastor pregou aqui domingo passado. Coloque em prática o que você ouve na EBD domingo de manhã.
Paulo está falando para a gente que para conseguir vencer ou lidar com a ansiedade, é importante que a gente não só aprenda na palavra, mas que a gente viva a palavra de Deus. Amém? Pratique a palavra de Deus. E tudo isso que eu falei, todos esses antídotos que Paulo apresentou, o apóstolo Paulo nos apresenta, essa questão da vida de oração, consumir coisas boas, praticar a palavra, todos esses antídotos dependem de uma coisa fundamental: relacionamento com Deus, relacionamento com o Pai. Como eu disse no meu exemplo, o Nicolas e a Alice, eles têm um relacionamento comigo, eles sabem que eu sou o pai deles. Quem é que tem cuidado de você? Essa é a pergunta da noite. Quem tem cuidado de nós? Sabe, às vezes o que falta para a gente, para vencer essa crise de ansiedade, seja ela espiritual ou material, é lembrar quem cuida de nós. Porque a ansiedade, ela faz a gente paralisar, ela pode te bloquear em vários sentidos da vida. Mas existe um Deus também que liberta do cativeiro. Existe um Deus que quebra amarras e quebra qualquer coisa que nos paralisa. O nosso pastor Paulo Silas Reis, no seu estudo que ele me emprestou sobre ansiedade, ele cita aqui 3 coisas que eu também acho sensacional e eu quero compartilhar, porque são 3 coisas fantásticas que a ansiedade, que há na ansiedade, precisa ser revelada a nós. Porque se você sofre de ansiedade, você precisa aprender e entender. Primeiro, a ansiedade é improdutiva. Olha só o que o nosso pastor escreveu sabiamente: a ansiedade nunca resolve nada. É como você se movimentar sem sair do lugar. É como acelerar o motor de um carro com um câmbio em ponto morto. Você faz bastante barulho, mas não vai a lugar nenhum. A ansiedade não altera o nosso passado, nem controla o nosso futuro, mas atrapalha o nosso presente. Segundo, a ansiedade é irracional. Ela amplia os nossos problemas. É fazer uma tempestade num copo d'água, preocupar-se com algo que você não tem controle. É inútil. Preocupar com algo que você não consegue segurar, você não consegue prever. Ela é irracional. E quando a gente faz coisas irracionais, corremos um grande risco de pecar. Terceiro, a ansiedade é prejudicial. O organismo humano não foi feito para ficar ansioso. Quando você fica ansioso, você contrai úlceras, fica com dores nas costas, dor de cabeça, insônia. Plantas e animais não ficam ansiosos. A única criação de Deus que sofre de ansiedade é o ser humano. Ninguém é ansioso de nascença, é algo que se aprende. Ou seja, a boa notícia é que ela pode ser desaprendida. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Se alguém quiser depois eu empresto esse estudo do pastor, tá bom? Irmãos, quem tem cuidado de você? Sabe aquele problema que você está pensando agora e veio na sua mente talvez? A quem você tem dado ouvidos? O que você tem consumido? Ou o que tem consumido você? Tudo isso que eu estou falando, nós aprendemos com Cristo então que, aprendendo a orar, a se relacionar com o Pai, cuidando da nossa mente, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente consome, e praticando a palavra de Deus, a gente aprende a lidar e vencer a ansiedade em nome de Jesus. Mas mesmo assim, quando você estiver lá no seu quarto, quando você estiver em casa, e aquela crise de ansiedade bater, quando você estiver lá sozinho, dentro da sua casa, ou você estiver no desespero, e parece que as coisas não vão dar certo, e você não tem certeza do que vai acontecer amanhã, eu quero te dar uma última sugestão: clame o nome de Jesus, clame o nome de Jesus, chama o seu Pai, Ele cuida de você, Ele está interessado em você. Sabe por quê? Quando a ansiedade bate, o seu coração palpita. Quando a ansiedade pega, a sua mão treme. Quando a ansiedade pega e você está paralisado, quando você clama a Jesus, Ele é o alívio que você precisa. É Ele quem vai desacelerar as batidas do seu coração. É Ele quem vai cuidar da sua alma, da sua mente, porque você é filho e filha de Deus. Eu quero concluir essa noite com Salmo 94, 19. Em nome de Jesus, se você puder, leia comigo em voz alta, Salmo 94, 19.
quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém? A ansiedade não vai nos pegar, a ansiedade não tem poder sobre a sua vida, a ansiedade não vai controlar, nem vai definir quem você é, porque você é filho e filha de Deus. Existe antídoto contra a ansiedade, contra as crises. Existe um modo muito mais leve de você viver espiritualmente. Clame o nome de Jesus. É Ele quem lança o medo fora, é Ele quem lança a ansiedade fora. Clame o nome de Jesus. Essa noite nós vamos clamar o nome de Jesus, e eu creio que pessoas aqui serão libertas. Amém?